O Bolsonaro sempre demonstrou uma terrível incapacidade de diferenciar o público do privado. Quer dizer, ele usou a presidência da República para defender os filhos, para mudar delegado da Polícia Federal que investigava a rachadinha do filho dele, para querer indicar o outro filho embaixador nos Estados Unidos, usava o cartão corporativo da presidência de uma forma abundante para compras injustificadas, né, para ir passar férias andando de jet ski. Ele sempre teve essa dificuldade. Então eu acho que ele acreditou que joias dadas pela Arábia Saudita ele podia tomar para ele. Agora, o caso foi além. Não é simplesmente uma interpretação de uma norma, se fica no acervo público ou se fica no acervo privado. Esse caso pode ter elementos sérios de corrupção, porque é importante a gente recuperar os fatos. Em 2021, teve um acordo com o Emirados Árabes ali, aliado de primeira hora da Arábia Saudita, de venda de uma refinaria da Petrobras, a refinaria Landulfo Alves, que fica na Bahia, que estava com valor estimado de 21 bilhões de reais por consultorias renomadas e foi vendida a 10 bilhões de reais. Menos da metade da avaliação. Foi nesse contexto que o Bolsonaro recebeu o mimo, o presente das joias. Então nós podemos ter um caso, inclusive, mais grave do que a apropriação de um suposto presente público, ao fato disso não ter sido um presente, disso ter sido uma recompensa por um negócio que causou dano ao erário público no Brasil. Isso precisa ser investigado com rigor. É lamentável que um presidente da República mobilize 3 ministros para tentar coagir funcionários da Receita Federal, da alfândega no aeroporto de Guarulhos, que fizeram o seu trabalho corretamente, e não foi a primeira vez. Né? Agora foi joias, já tinha sido cocaína transportada em avião da FAB, num episódio que até hoje nós também não temos muita clareza. Nós tivemos, no dia 8, um evento muito grave, um evento ensejador da configuração de vários crimes. Isso tudo está sendo apurado pela Polícia Federal e também pelos próprios sistemas do governo do Distrito Federal. O interventor Ricardo Capelli providenciou essas apurações. Temos já alguns resultados que mostram que houve, infelizmente, omissões gravíssimas no planejamento e na execução do sistema de segurança pública por parte do Distrito Federal, e é isso que vai ser apresentado à sociedade para que, no momento próprio, o Poder Judiciário defina as punições cabíveis àqueles que falharam, erraram ou cometeram crimes. Nós temos 3 inquéritos policiais abertos. Um que se refere a executores, ou seja, pessoas que estiveram fisicamente na esplanada. Nós temos outro relativo a incitadores e organizadores. E nós temos um terceiro sobre financiadores. Então, nós temos níveis diferentes de colaboração, mas quero agradecer a todas as pessoas que enviaram fotos, imagens, filmes, nomes. E sim, essa colaboração tem sido muito efetiva. Nessa semana mesmo nós tivemos a prisão daquele cidadão que destruiu aquele relógio histórico no Palácio do Planalto, e nós havíamos recebido informações, inclusive, da sociedade. Então, é preciso que as pessoas continuem colaborando. Nós temos, evidentemente, outros métodos, que não apenas essas sugestões que nós recebemos por esses canais. Nós temos investigações que envolvem depoimentos, provas periciais, e também nós temos apreensão de celulares que estão sendo analisados. Então, com certeza, as pessoas que não estiveram na esplanada, mas que foram responsáveis por crimes graves, serão apresentados pela Polícia Federal à Justiça, para que a Justiça possa julgá-los. Nós precisamos difundir bons valores, bons princípios. Portanto, combater o extremismo é uma tarefa dos políticos, mas não só. Nós precisamos combater a cultura da violência, a cultura do ódio. O cybercrime, por exemplo, o cyberódio, está aí sendo difundido para além da política. Então, quando você cria essas instituições que envolvem a participação da sociedade ou de segmentos profissionais, nós estamos ajudando aqui bons valores de fraternidade, de respeito às diferenças, de respeito aos papéis de cada um, sejam, de fato, praticados por toda a sociedade. Tivemos o Observatório Moise, que se refere à situação dos refugiados, imigrantes, lembrando que nós temos centenas de milhares, quiçá milhões de brasileiros e brasileiras morando em outros países, e nós não gostamos quando essas pessoas são maltratadas, porque são familiares nossos, são compatriotas nossos. Então, do mesmo jeito que a gente não gosta que um brasileiro ou brasileira sejam maltratados, nós não devemos praticar aqui no Brasil práticas ilegais. Então, o Observatório vai combater, prevenir, assim como também o tema dos jornalistas, porque isso se refere à liberdade de expressão, que é um conceito que o presidente Lula defende. Nós temos uma lei sobre genocídio no Brasil, que é bem antiga, sancionada por Juscelino Kubitschek em 1956. Essa lei ainda está em vigor e ela prevê vários tipos de genocídio, de tipos de práticas de genocídio, o que envolve matar, mas envolve também violar a integridade física e mental, envolve também
práticas comissivas, omissivas, ações ou omissões que levem ao extermínio de um determinado grupo étnico. Com o que eu vi, com aquilo que a sociedade viu, eu não tenho dúvida que havia, infelizmente, não só negligência, como também uma certa intencionalidade que vai ser apurada pela Polícia Federal. Então, esta lei em vigor garante que haja investigação, determinei a Polícia Federal, o inquérito foi instaurado, as pessoas serão ouvidas, abrangendo desde as pessoas que praticaram crimes nos territórios indígenas, até os responsáveis pelo abandono sanitário e assistencial no que se refere à alimentação. Então, nós temos, por exemplo, o tema da saúde indígena. O Ministério Público Federal em Roraima diz que houve desvio de recursos federais. Então, o inquérito vai cuidar desses assuntos para garantir que haja punição, e a punição previne. É importante lembrar isso. A morte de 500 crianças não pode ficar impune. E no que depender do governo do presidente Lula, não ficará. Mas, claro, que nós precisamos também prevenir que essas ocorrências nunca mais aconteçam no Brasil. Essa lei, infelizmente, permite que ouro ilegal, como que por encanto, se transforme em ouro legal. É como se fosse uma lavagem. Porque as distribuidoras que compram ouro não precisam mais ter certos cuidados, cautelas, porque se presume a boa-fé do adquirente e do vendedor. Então você pode, a essas alturas, ter ouro oriundo de terras indígenas, você pode ter ouro oriundo de outros países, ouro oriundo de roubo, e que vai, por algum mecanismo, por falta de fiscalização, inclusive privada, levar a que haja esta facilitação do destino do produto do crime. Então, nós consideramos que essa lei é inconstitucional, há uma ação proposta por alguns partidos, eu enviei o tema formalmente ao advogado-geral da União, o ministro Messias, para que ele estude, examine e dialogue, claro, com o Supremo, porque a representação judicial da União é feita por ele, para que veja se é o caso de o Supremo julgar, porque isso seria uma forma de descapitalizar o garimpo ilegal no Brasil. Nós temos situações diversas que mostram que essa proliferação de armas é nociva. Você exemplifica feminicídio, crimes de trânsito. Nós vimos invasões em escolas. Então, armas devem, infelizmente, ainda existir, porém, devem estar nas mãos certas. Polícias, as Forças Armadas, armas de um modo geral, não devem estar difundidas na sociedade porque aumenta a prática de crimes. Então o presidente Lula editou um decreto no dia 1º de janeiro, esse decreto suspendeu a compra de novas armas de uso restrito, a exemplo de fuzis, por exemplo, suspendeu a abertura de novos clubes de tiro e suspendeu também a concessão de novos registros para caçadores, atiradores e colecionadores. 90 dias de suspensão, temos um grupo de trabalho fazendo o decreto definitivo. Esse decreto definitivo vai pôr fim ao liberou geral, vai diminuir o número de armas em circulação, e toda a literatura especializada no mundo mostra que essa é uma forma de prevenir a violência. Quando você reduz armas, você reduz a violência. E também é muito importante dizer que grande parte desse liberou geral das armas alimentou quadrilhas que assaltam bancos, organizações criminosas, porque há provas de que uma parte dessas munições, dessas armas adquiridas legalmente, seja por roubo, seja por furto, ou eventualmente até por venda, estavam indo sustentar organizações criminosas, e essa, portanto, é uma política errada que nós estamos corrigindo. Tá ok, nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito obrigado, boa noite a todos os brasileiros e brasileiras. É uma grande alegria estar aqui, e meus cumprimentos a vocês que fazem esse sistema público tão importante para o nosso país. Continuando sua primeira viagem internacional do mandato, o presidente Lula desembarcou hoje no Uruguai. Na pauta, a relação econômica entre os dois países, projetos conjuntos de infraestrutura e questões ligadas ao Mercosul. Lula se reuniu com o presidente uruguaio e participou de uma premiação ligada ao meio ambiente. No fim do dia, se encontrou ainda com o ex-presidente do país, Pepe Mujica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na base aérea de Montevidéu no final da manhã.